Bolsonaro, fazendo comentário em entrevista para a Folha de São Paulo, que pegou mal. Muita gente dizendo que ele está confessando ainda a tentativa de golpe. Vamos soltar a vinheta. Bolsonaro do Bolsonaro. É Bolsonaro enrolado. Ca- Solta ca- a vinheta, Alice. Diário da Agonia. Diário da Agonia do Bolsonaro. E agora tem os filhos dele, claro, sempre aprontando. Os filhinhos do papai Bolsonaro. Tem o Carluxo, que quer ser senador por Santa Catarina, dando uma furada de olho na Zanata, a Júlia Zanata, que quer ser senadora também, vai perder o lugar. Tem o Eduardo Bolsonaro passeando na Disney. Ele que fingiu que era o herói da liberdade, mas a Disney pega. Quando ele vê a Disney, aí ele não consegue manter o personagem. Ele, ele vai, ele se diverte e ele mostra. mas Aí, que ó a tal a gente fotinho. começar? Que tal a gente começar pelo Flávio Bolsonaro? Porque eu acho Cravinho que, rachadinha. não é? Eu acho que esse foi o senador Flávio Bolsonaro, pelo PL do Que Rio de Janeiro, que deu coisa. uma entrevista à Folha de São Paulo e que eu não sei por que essa entrevista não repercutiu tanto como deveria. Porque você imagine, o que é que o Flávio Bolsonaro disse à Folha de São Paulo e que os outros meios de comunicação não deram tanta visibilidade ou nenhuma visibilidade? Ele disse uma coisa muito séria. Ele disse, em resumo, o seguinte: vejam, preste atenção. Olha, papai se não puder ser candidato, se resolver que não será candidato, o papai já não pode ser candidato, porque está inelegível até 2030. E, sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, será preso. Aí a inelegibilidade vai aumentar. Mas muito bem. Mas o Flávio diz: olha, se papai tiver que apoiar um outro nome da direita, ele vai apoiar, mas em troca do seguinte: se esse nome da direita se eleger presidente da República, vai ter que perdoar a pena do papai, vai ter que indultá-lo, ou através de uma anistia, ou um perdão presidencial. Mas aí, segundo o próprio Flávio, diz. Mas aí o Supremo vai dizer: não, não pode, não pode, está mantida. Aí esse nome que o papai apoiou e que se elegeu vai ter que partir para o enfrentamento com o Supremo. Vejam a gravidade dessa declaração. Ele tem como enfrentamento com o Supremo? O Supremo é quem tem a última palavra na aplicação da lei. É o quem interpreta a Constituição. Já existe jurisprudência no Supremo de que, olha, não, você não pode, vamos dizer, perdoar pena, anistiar pena num caso desse. Não pode. Sentença transitada em julgado, etc e tal, papapá, não pode. Sim, mas aí o quê? O que é enfrentar o Supremo? É chegar e dizer, bom, vamos agora começar a abrir impeachment, pedido de impeachment de ministros do Supremo. E aí, o eleito por Bolsonaro, candidato da direita, com apoio da extrema-direita, partiria para um confronto direto. Isso é um apelo a quê? Por um novo golpe? Por uma Pois é. nova contestação à palavra da justiça? Foi isso que o Flávio pregou. Isso é muito sério. É um convite ao quê? A uma nova tentativa de quebra da ordem democrática? De subtração da democracia entre nós, mas isso ficou na Folha de São Paulo e depois ninguém ligou. Ninguém ligou para isso. Tem que se ligar para isso. Isso é uma coisa muito séria. Pois é. A família Bolsonaro está aí ameaçando o tempo inteiro o STF. Aí vem o Flávio, fala que o candidato do Bolsonaro vai ter que ter o compromisso, né, de ou indultar ou aprovar anistia, dar um jeito de aprovar anistia. A palavra dele foi: Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto, ou faz a composição com o Congresso para aprovar a anistia. Em 3 meses, isso está concretizado. Aí vem o Supremo e fala: é inconstitucional.
volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá. Certamente, o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar deverá ter esse compromisso. Então, o segundo passo, é claro, é conseguir uma bancada de bolsonarista dentro do Senado que ameace o STF, caso o STF tente, de alguma maneira, se contrapor a esse indulto. E o Bolsonaro, inclusive, está querendo escalar a família toda dele para o Senado. Michele Bolsonaro pode sair candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Eduardo Bolsonaro, candidato ao Senado por São Paulo. Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Carluxo, Carlos Bolsonaro, vereador, aquele que nem gosta de estar na política, entrou obrigado pelo pai, candidato ao Senado por Santa Catarina no lugar da Júlia Zanata. Está Agora, colocando Guga, até um racha na direita. quem eu acho Então, que a está. intenção é ter a bancada bolsonarista ameaçando a justiça. Agora, quem eu acho que está rindo à toa e não está rindo publicamente para para que não se volte contra ele a história é o Lula. Porque, veja, o Lula, o melhor candidato que o Lula tinha para enfrentar na última eleição, embora tenha vencido por muito pouco, por uma diferença muito pequena, era o Bolsonaro, que já tinha feito o que tinha feito durante 4 anos de confronto com o Supremo, de tentar desmoralizar o processo eleitoral brasileiro, de não fazer, de não cuidar dos brasileiros quando, durante a pandemia, ele preferiu se associar ao vírus, a cuidar da vida das pessoas. Muito bem, era o candidato ideal para o Lula enfrentar, embora o Lula tenha levado um susto no final por ter vencido com uma diferença muito pequena. Aí o Lula, oh, que maravilha, quer dizer, o próximo adversário meu, que não será Bolsonaro em pessoa, porque estará preso e condenado e inelegível, mas será uma pessoa que já assumirá, já será candidato com esse discurso, porque é o que todo mundo vai cobrar desse candidato de direita que eventualmente Bolsonaro venha apoiar, é isso. Vem cá, e aí? Vai dar indulto? Vai dar anistia? Vai partir para o confronto com o Supremo Tribunal Federal? Se o Supremo não se acovardar, e não irá se acovardar, muito bem, isso é mamão com açúcar. É mamão com açúcar, como se diz. O Lula sendo candidato à reeleição, como será, a não ser que a saúde o impeça, ele vai poder dizer: olha aí, vocês querem de novo Bolsonaro? Porque esse que está me enfrentando agora, seja quem for, é uma cópia do Bolsonaro. Já tem compromisso com o Bolsonaro de tentar indultá-lo e de repetir o comportamento afrontoso do Bolsonaro durante os seus anos de governo. É isso que vocês querem? É uma grande vantagem para qualquer político escolher o seu adversário. Lula deve estar torcendo para que assim se faça, para que Bolsonaro, não podendo ser candidato e não será, apoie alguém com esse compromisso. Agora, não foi só isso que esses garotinhos Bolsonaro aprontaram. Essa me parece que foi a coisa mais séria, essa entrevista do Flávio à Folha de São Paulo. O Carluxo, coitado, coitadinho do Carluxo. O Carluxo foi indiciado pela Polícia Federal. Isso ainda não passou pela Procuradoria-Geral da República, ainda não chegou ao Supremo, mas chegará em breve. Indiciado por fazer parte, ele e o pai, por fazerem parte de uma estrutura clandestina da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que espionava adversários do Bolsonaro e da família Bolsonaro, espionava políticos, espionava jornalistas, espionava quem pudesse se tornar um obstáculo, ou já fosse um obstáculo, ao avanço do Bolsonaro na direção do golpe, que foi o que ele pretendeu. E Pois aí o é. Carluxo está aí, pela primeira vez aí metido oficialmente, porque antes ele só estava sendo investigado, oficialmente numa situação que pode comprometer o futuro político dele. E Ele aí chega. espionou, ele espionou também com a BIM paralela, ele foi para cima de servidores da Receita Federal, porque a Receita estava
vazando aquela história do Flávio Rachadinha, Rachadinha do Flávio Queiroz. Aquela história toda também foi abafada pela BIM Paralela, que ficou buscando meios de atacar os auditores da Receita Federal, de dizer que eles tinham usado senhas fantasmas para espionar a família Bolsonaro e não deixar rastros, como se fosse uma coisa programada e política contra a família Bolsonaro. Inventaram toda uma cascata para também, é, de certa maneira, inibir os trabalhos da Receita Federal. Ele, inclusive, impediu a indicação à presidência da Receita de um servidor de carreira lá que não era bolsonarista. E deu jeito de colocar um aposentado, um que já estava aposentado, mas que era bolsonarista de carteirinha. Então ele aparelhou a Receita Federal para livrar o Flávio da história da rachadinha. Teve também a BIM paralela nisso aí. Agora, o Eduardo Bolsonaro tá lá na Disney. Tá brincando, tá passeando, tá indo Põe para aquela, montanha-russa. põe aquela foto dele na Disney, feliz da vida, com a mulher, a filhinha. Hein? Pois é. Meu Deus, estão me dizendo aqui, gol do Atlético. O Não. Atlético, o Atlético 1-0. Atlético de Atlético Madrid 1 a com 0. Botafogo 0. Peraí, deixemos por enquanto o Eduardo Bolsonaro rapidamente de lado. Com esse resultado e o do como é, meu Deus, do PSG. PSG, o Botafogo está fora? Não, né? O Botafogo eu acho que tem que perder de 3 para estar fora. Ah, é? Porque o Botafogo está com saldo de gol muito maior Então do que o do passa Atlético. essa tarefa para a Alice ver enquanto a Não, gente mas é continua. isso. Com 1-0 só não cai, não. Com 3-0, se eu não me engano, aí o Botafogo está fora. Então, por enquanto, o Botafogo passa. Então, então voltemos por enquanto ao Eduardo Bolsonaro. Alice, cadê aquela foto do Eduardo feliz da vida na Disney? Pois é, o Eduardo não, não mantém o personagem de jeito Hein, nenhum. Alice? Cadê a Alice? Foi pra Disney, olha ele aí, usando o Pix. O Cadê, seu cadê? Pix. Ainda não estou vendo direito. Aqui não Tá está me cego, então. aparecendo. É porque Cadê? você não Cadê? clicou no estúdio, então. Já tá para todo mundo. Olha aí, Eduardo Bolsonaro descendo com a família, com o bracinho pro alto, brincando na montanha russa lá que cai na água. Não, a legal é essa foto dele da montanha-russa, sei lá. É, é essa foto que a gente tá mostrando. Tá mostrando aí? Eu Tá é que não mostrando. estou vendo aqui. Você não E- clicou no estúdio Metrópolis. E aí temos aí, portanto, Eduardo brincando na Disney enquanto pega o Pix que o papai Agora Bolsonaro imagina, pede para vocês aí. O Eduardo fugiu para os Estados Unidos. Olha aí, agora eu estou vendo. Que gracinha, né? O Eduardo fugiu para os Estados Unidos quando ele não era nem investigado. Aliás, ele passou a ser investigado porque ele fugiu para os Estados Unidos, Pois é. dizendo que estava ameaçado de ser preso, nunca teve ameaçado de ser preso. Aí agora o ministro Alexandre de Moraes quer saber, vem cá, como é que é isso? Você disse que estava sendo investigado e não estava. Aí está nos Estados Unidos agora. O Eduardo foi eleito com mais de 900 mil votos. É uma barbaridade de votos, deputado federal por São Paulo. E ao invés de estar no exercício do mandato, ele que nunca gostou de pegar no pesado, sempre gostou muito mais de passear, de se divertir, de ir à farra. O Eduardo inventa que vai para os Estados Unidos para trabalhar pelo papai, para conseguir sanções do governo americano ao Brasil e ao Supremo Tribunal Federal, com a pretensão de que o Trump fosse ligar para ele, dar atenção para ele e dizer: é mesmo, Eduardo, vamos lá brigar com o Supremo Tribunal Federal, eu topo essa briga. E não conseguiu nada até agora. E o Trump tem mais o que fazer. Já tinha antes, agora então nem se fala. O Trump não deu nenhum sinal até agora, e se desse, esse sinal não ia funcionar, e não teria cabimento se meter nos assuntos internos de um outro país com o qual não está em guerra. Para quê? Só para passar a mão na cabeça do Dudu, do Bolsonaro?
que se julga grande amigo do Trump, nunca foi, nunca foi. É, mas muito bem. Aí o Dudu foi para lá. E aí o Dudu tá aí nessa situação agora de ter que se explicar. Não sabe se volta, porque na verdade ele preferiria ficar por lá mesmo, é o país que ele gosta, com os costumes que ele admira, com os valores que ele compartilha também. E aí o Dudu foi para lá. E aí Agora, não o Eduardo pode, Bolsonaro, a dúvida é, ele volta ou não volta? Ele dizia que voltaria, agora já dizem que ele não volta mais. E aí, no meio dessa treta, já tem gente da direita querendo cortar os planos dele de ser candidato ao Senado. Não dá para ficar esperando o Dudu decidir se quer ficar na Disney ou se quer voltar para o Congresso. Aí tá agora Silas Malafaia fazendo discurso contra Dudu, dizendo que se Dudu, já que Dudu está demorando, o candidato a presidente tem que ser a Michele, e não Eduardo Bolsonaro, que era outro nome ventilado. Eduardo e Michele são os ventilados pelo papai Bolsonaro. Agora, Silas Malafaia está aproveitando aí dessa ausência de Eduardo Bolsonaro para começar a reforçar o nome de Michele, dizendo que tem que ser ela e e, não, e não, portanto, e tá não ruim, né, para esqueça. Dudu. Quem sabe, talvez ele não seja nem candidato ao Senado mais. Eu não sei se tá ruim para Dudu, não. Eu acho que pode estar muito bom para Dudu se for do interesse dele, e faz sentido isso. Fica lá morando nos Estados Unidos, numa casa boa lá no Texas, que ele já alugou. É, o Flávio Bolsonaro não comprou aqui uma mansão no Distrito Federal. Tudo. O Dudu pode não ter, por enquanto, dinheiro para isso, não está querendo gastar com isso, mas talvez o futuro do Dudu seja esse mesmo. Deixa esse negócio para lá. Eu vou me divertir aqui, eu já fiz bons amigos, quem sabe eu viro um consultor, vou participar dessas solenidades e promoções, de conferências da direita, da extrema direita no mundo inteiro. Talvez tá aí, talvez seja o futuro do Dudu. O problema é que o Bolsonaro não deixa que nenhum dos seus filhos construa sua própria história. Ele sempre diz: não, vocês estão aqui para servir a um projeto político da família. E é o Bolsonaro que determina, ou pelo menos determinou até agora, o destino, o futuro dos seus filhos. A primeira, quando obrigou o pobre do Carluxo, que, como você disse muito bem antes, não tinha o menor interesse por esse negócio de política, obrigou o Carluxo, quando o Carluxo não tinha completado sequer 18 anos, completou depois que foi eleito vereador, e fez do Carluxo vereador, para quê? Para derrotar essa cidadã, essa senhora aqui de óculos grandes, do lado esquerdo da tela, de branco, com uma camisa Rogéria. branca. É a dona Rogéria. Dona Rogéria é mãe do Eduardo Bolsonaro, é mãe do Flávio, é mãe do Carluxo. E aí o Carluxo entra na política puxado, obrigado pelo pai. Não, você vai concorrer para derrotar sua mãe, que era vereadora no Rio de Janeiro na época e era candidata à reeleição. Vê que trauma você causa na cabeça de um sujeito desse, que não queria entrar na política e que entrou para derrotar E a derrotou. mãe dele, a própria mãe, que aí Pois é é. vista, claro, como toda mãe, generosa com os filhos, não necessariamente com o ex-marido, mas com os filhos. Ela está aí, se divertindo na Disney também com o filhote Eduardo. Então, para E- Bolsonaro, quer dizer, o futuro desses garotos que estão aí, e do Jair Renan, que é o quarto, é esse de bigodinho que está rindo do lado direito da foto, ao lado do Eduardo Bolsonaro, esse é de um outro casamento do Bolsonaro. A Ana É, Cristina Braga. esse daí hoje já é vereador em Camboriú, por determinação do pai. E pegando carona, claro, nos votos que o pai tem, não ele. Não ele. Como os Olha, outros, dependentes do pai. E serão dependentes até o momento em que o pai nos deixe. pois Nos é. deixe. De que forma eu não sei, mas nos deixe. E É, olha, olha, quem tem que deixar agora é é, a gente, porque acabou o tempo do programa e eu quero dizer que Botafogo segue não, tomando não. 1-0.
Faltam 3 minutos de prorrogação, de tempo extra Pera- para acabar o jogo. Não, Se for 2-0, Atlético passa e Botafogo.